A partir de agora, você passa a acompanhar pela sua TVAL o programa Espaço Cidadão. Todas as semanas, a nossa produção escolhe um tema muito importante que, claro, interessa aos 295 municípios do estado de Santa Catarina. Hoje nós vamos conversar sobre obesidade infantil. Você já fez alguma coisa para evitar isso dentro da sua família, junto aos seus amigos, junto aos seus familiares? É uma realidade, é um problema sério. Nós convidamos a nutricionista Manuela Machado. Ela também exerce um trabalho de agente do Programa Nacional de Alimentação Escolar em Santa Catarina. Manuela, muito obrigado por aquecer o nosso convite. Eu que agradeço. É um problema muito sério mesmo. Infelizmente, as pessoas não estão encarando com a seriedade que deveriam encarar obesidade infantil. Com certeza. E os estudos demonstram o crescimento da obesidade infantil em diversos países no mundo, inclusive aqui no Brasil. As taxas de obesidade em crianças de idade infantil têm aumentado significativamente. Por exemplo, a última pesquisa de orçamento familiar foi realizada aqui no Brasil, ela demonstra que cerca de 33% das crianças estão com sobrepeso e cerca de 14% das crianças de 5 a 8 anos de idade estão com obesidade. Isso aí dá quase 50%? Exatamente. Ou seja, é um problema já de saúde pública. Você acha que isso é uma coisa que começou há pouco tempo, há muito tempo, ou é uma coisa muito recente na população brasileira? É progressivo, na verdade, e decorrente da mudança de diversos hábitos alimentares, hábitos sedentários, em função da industrialização dos alimentos, enfim, são vários os fatores. A obesidade é uma doença multifatorial, decorrente da combinação de diversos fatores que vão influenciar nisso, né? Bom, nós vamos a um trabalho apresentado e elaborado pela Emily Sani a respeito de obesidade infantil. Você vai acompanhar a partir de agora. Estudos recentes apontam um aumento significativo do excesso de peso entre crianças e adolescentes no estado. Até 2050, o sobrepeso e a obesidade poderão se tornar os principais problemas de saúde dos catarinenses. Entre as capitais brasileiras, as do sul do país estão no ranking do sobrepeso infantil. Em primeiro lugar, Porto Alegre, em seguida, Florianópolis e Curitiba. As causas, segundo as pesquisas conduzidas pelo professor Francisco Vasconcelos, da Universidade Federal de Santa Catarina, seriam as mudanças de hábitos alimentares e a redução das atividades físicas. Santa Catarina está reproduzindo um modelo de sociedade que é mundial, né? O modelo mundial é a forma como a gente está se alimentando e a forma como a gente não está gastando as calorias que a gente está ingerindo, né? Reduzindo a atividade física, que está provocando, de certa forma, essa alta prevalência de obesidade. Em Florianópolis, o sobrepeso chega a 30% em alunos do ensino fundamental. É o caso de Laura, que passou parte da infância com o problema. Hoje, aos 12 anos, a menina que era sedentária passou a praticar esporte. O vôlei, além do lazer, se tornou uma maneira de cuidar da saúde. Eu acredito que o esporte faça com que as crianças se habituem a regras alimentares, né, de maior qualidade, né, regras alimentares melhores. Né, através do esporte elas podem receber informações, né, podem criar hábitos saudáveis de alimentação que elas podem levar para o resto da vida, né? Isso tudo de acordo com os ensinamentos que elas têm nos treinos, nas competições, viagens, né? Perder peso não é uma tarefa fácil. Para isso, as mudanças na alimentação foram essenciais. Na hora do café, pão integral e suco, já que agora o refrigerante tem dia certo para ser consumido. Depois que ela começou a praticar um esporte, ela começou a tentar se policiar nesse sentido. E o refrigerante era uma coisa muito presente na nossa casa. E na casa dos meus pais, que elas também passam bastante tempo. Então, a gente meio que combinou que nos dias de semana evitar o refri, né, o refrigerante, e deixar só para o fim de semana.
E a gente tem conseguido. Às vezes dá uma escapadinha, mas a gente tem conseguido sim. A maior parte dos dias da semana é suco e não refri. Verduras e legumes são alimentos que não faltam nas refeições de Laura. A menina aprendeu a comer com o avô, que tem uma horta perto de casa. E os netos, além de comer, também aprenderam a plantar. A importância é que desde pequena já vão levar em frente aquilo que a gente aprendeu, que a gente tenta passar, né, para comer com a fruta, as verduras orgânicas, aprender a manusear. E além disso, a saúde, né? A principal é a saúde. E pensando na saúde, as frutas não podem faltar na alimentação da atleta. Não pode faltar de jeito nenhum. E porque é muito bom. Tem gente que não come fruta que acha que tem gosto ruim, mas a maioria das frutas é doce. Então eu prefiro muito mais comer uma maçã do que 2 balas. Para se ter uma infância e uma adolescência saudável, é preciso disciplina, empenho e dedicação. Coisas que Laura ensina sorrindo. Bom, eu sei, mas eu queria que você explicasse de forma bem didática a diferença entre obesidade e sobrepeso nas crianças, principalmente. Sobrepeso é o excesso de peso. Obesidade é o excesso de gordura corporal. Então, assim, quando a gente faz o diagnóstico do estado nutricional e, consequentemente, da obesidade em crianças, é um pouco diferente do que a gente faz com adultos, né? Então, em crianças, a gente utiliza dados de peso e de estatura das crianças e transforma isso em percentis. É uma medida das quais os familiares estão bem familiarizados, né? Acostumados, ambientados, porque já é de praxe fazer isso no acompanhamento do crescimento das crianças. Manuela, a gente sabe que existe isso. O pai permitiu que a criança comesse determinadas coisas que não deveria comer porque foi bem na escola. Como é que se combate isso? A utilização da alimentação enquanto moeda de troca ou como recompensa, né? Isso é muito perigoso, porque, na verdade, as crianças estão em uma fase de formação de hábitos alimentares. Então, você utilizar os alimentos como moeda de troca, você vai estar gerando, na verdade, um mau relacionamento da criança com esse alimento, né? Ou gerando maus hábitos alimentares. O que você teria que fazer, o que é recomendado que os pais façam, é que eles utilizem os alimentos enquanto a sua função verdadeira, né? E que utilizem outras estratégias para tentar estimular as crianças a realizar suas tarefas, enfim. Bom, você acha que as escolas públicas, sejam elas municipais ou estaduais, ou até mesmo as federais, elas obedecem, elas seguem com rigor na hora da alimentação? Porque eu me lembro que alguma coisa mudou em Santa Catarina, coisa de 4, 5 anos ou 6 anos no máximo, porque era pastel, era refrigerante, tudo que não deveria ser indicado era o que era comercializado nas cantinas. Isso mudou para melhor e as crianças se conscientizaram de que necessitavam dessa mudança? Santa Catarina tem uma lei que determina os alimentos que não devem ser comercializados nas escolas. Tá, mas isso nem desde toda 2006. lei pega, né? Exatamente, mas aqui muitas escolas, já foi feita uma pesquisa, uma análise e sim, teve uma adesão muito boa nas escolas. Ótimo. Né? E o simples fato das crianças terem um acesso a alimentos que são de melhor qualidade nutricional já contribui para os bons hábitos delas. E não só a questão da comercialização dos alimentos nas escolas, mas a gente não pode esquecer também das escolas públicas, as quais são regidas pelo Programa Nacional de Alimentação Escolar, que também tem a sua legislação, que também tem as suas diretrizes, que também pregam a questão de uma alimentação saudável, variada, adequada, tanto ao estado nutricional da criança, quanto à faixa etária dessa criança. E os pais têm que estar acompanhando para ver se essa alimentação realmente está sendo seguida, está sendo dessa forma nas escolas. O cuidado de hoje é a garantia do futuro amanhã. Exatamente. Me diga uma coisa, e aquelas famosas situações em que o pai determina uma coisa, mas não faz essa mesma coisa. E aí o pai escuta do filho: bom, o senhor pede para eu não comer isso, mas o senhor come.
Como é que se combate isso? As crianças... Como é que se administra isso? Na verdade, com a consciência dos pais, inicialmente, porque as crianças, não só na questão da alimentação, mas em tudo, os hábitos delas, elas refletem os hábitos dos pais, dos familiares, dos professores, enfim. Então, os pais precisam dar o exemplo. Para poder cobrar ou poder incentivar que essa criança tenha um hábito alimentar saudável, ele tem que dar o exemplo. Ele também tem que se servir da salada, né? Também tem que consumir as frutas. Tem que dar o exemplo para essa criança. Essa nossa conversa me fez retornar à minha infância e à minha avó Maria. Eu dizia, vamos supor, não gosto disso. Já comeu? Como é que você diz que não gosta se você não comeu ainda? Como é que você administra isso com a criança hoje? Porque a criança hoje é muito diferente da criança, o Walter, com 5, 6 anos. Então, é diferente, mas ao mesmo tempo tem questões que a gente tem que respeitar e acompanhar. Por exemplo, o contato de uma criança com um alimento, ela pode rejeitá-lo numa primeira oferta. Mas não é por isso que você vai acreditar que ela realmente não gosta desse alimento. Pode ter sido alguma questão até psicológica naquele dia, a criança não estava bem. Um coleguinha falou... Ou ela associou alguma questão, enfim. O ideal é que você repita várias vezes o mesmo alimento, prepare ele de diferentes formas e torne, né, a incentivar a criança a consumir esse alimento. Às vezes, justamente por incentivo de um pai ou de um colega, em algum outro momento ela vai experimentar e provavelmente vai gostar. Comidas fritas, completamente abolido isso. Na verdade, não é indicado para uma alimentação saudável. Não quer dizer que a gente tenha que proibir terminantemente, nunca mais uma criança possa comer um alimento frito, né? A gente tem que respeitar os hábitos alimentares. E se dentro de uma família ou de uma cultura a gente tem alguns alimentos que são fritos, eventualmente é possível que você consuma desde que com uma quantidade pequena, né? Então, não é necessário você simplesmente riscar da sua vida para sempre. Me diga uma coisa, Manuela, é comum quando você chega nesses locais que vendem frituras, você sentir um olor, isso aí já é velho, isso aí já é velho. Claro que na casa da gente a realidade é outra. Tem pessoas que são tão sofisticadas que fritam um determinado produto com um óleo, acabou aquela fritura e vai fazer outra fritura, troca de óleo. No comércio não é assim. Qual é a garantia que as pessoas devem ter? Será que a criança se conscientiza disso que eu, como adulto, me conscientizo? É muito difícil. As crianças só vão criar essa consciência se elas forem devidamente orientadas pelos pais, né? Aí é o trabalho da casa, né? Exatamente. Pelos pais ou pelos professores. As escolas hoje são muito atuantes nessa questão também, né? Mas é um trabalho de construção junto com a criança. Ela tem que compreender a função do alimento. E na questão da fritura, ela tem que compreender que a fritura não tem que estar diariamente, que quando ela for consumir, ela vai se consumir em pequenas quantidades e que vai ser uma questão esporádica. Bom, quero ir fundo na nutricionista agora. Se eu puder diminuir o sal na minha alimentação, eu estou ganhando? Certamente. Quando nós falamos de obesidade, nós tendemos a pensar muito na questão calórica, na questão da gordura, do açúcar, né? Mas a gente não pode esquecer outros problemas nutricionais. Hoje em dia o consumo de sal é muito grande pelo brasileiro, né? Acima das recomendações, em todas as regiões. Recomendação seria o quê? 4 gramas dia? Exatamente. Então, nós temos que trabalhar pensando sempre na redução do consumo de alimentos que contêm muito sal na sua composição. E nisso nós estamos pensando então em alimentos industrializados. Em termos de crianças, são os salgadinhos, os embutidos, né, todas as conservas, todos esses alimentos, às vezes até as bolachas doces ou refrigerantes. Tem muito conservante. Grande quantidade de sódio. Manuela, muito obrigado pela aula no primeiro tempo. Nós vamos ao intervalo agora e voltamos em seguida. Nosso tema de hoje é obesidade infantil. Você está cuidando bem dos seus filhos? E o mais importante, você está dando exemplo para eles? Já voltamos. Estamos de volta pela sua TVAL com o programa Espaço Cidadão. Nosso tema de hoje é obesidade infantil. Isso acontece na capital, nas principais cidades e até nas cidades de porte bem pequeno,
como por exemplo Maravilha, que tem apenas 20 mil habitantes, ou outras cidades com população até menor. O cuidado todos têm que ter, e cabe ao pai e à mãe esse cuidado. Até aproveitando isso, quem é que cuida mais da criança? Eu acho que é sempre a mãe, né? Porque quando o filho vai bem na escola, o marido diz, meu filho foi bem na escola. Se ele não for bem na escola, teu filho vai mal na escola. Por que isso sempre é transferido para a mãe? E evitar a obesidade também, né? A questão da alimentação sempre está muito vinculada à questão feminina, né? Por uma questão histórica do preparo dos alimentos, por ter isso como responsabilidade, por inicialmente a questão da própria amamentação das crianças. Mas eu acho que hoje em dia esses papéis estão cada vez mais divididos. O homem também tem se envolvido com essas questões da alimentação. Você falou amamentação, vamos aproveitar. O ideal 2 anos? Quanto mais, melhor para o futuro daquela criança? A recomendação é a amamentação exclusiva até os 6 meses de idade e complementar até os 2 anos de idade. Mas hoje, de cada 10 mulheres, quantas conseguem fazer os 6 meses e quantas conseguem chegar até 2 anos? Mais ou menos, você teria noção disso? Eu não tenho essa informação, mas existem muitos aspectos que influenciam nessa questão, né? A questão socioeconômica da mulher ter que sair para trabalhar e não ter condições de continuar a amamentar o seu filho, as próprias escolas, né, unidades de educação infantil, que não possuem como praxe utilizar do leite materno, né, para poder dar esse leite para as crianças, e até uma questão de hábito e cultural mesmo, que é necessário trabalhar em termos de educação com a população. Manuela, nós vamos a um trabalho feito pela Emily agora na rua, e nós temos algumas perguntas formuladas por pessoas que são telespectadores aqui da TVAL sobre esse nosso tema. Vamos, Emily, ao trabalho. Eu queria saber como é que se identifica a obesidade na criança. E aí, Manuela? Na verdade, para você fazer o diagnóstico da obesidade infantil... Só aparência não basta, né? Não basta você olhar e achar que está gordinho. Não, você tem que fazer um acompanhamento e uma análise dessa criança. Então, como eu estava falando bem no início da nossa entrevista, na criança esse diagnóstico é um pouco diferente do adulto. E aí, naquela questão dos percentis, quando uma criança ela é classificada entre um percentil 5 e 85, ela está eutrófica, ela está com peso normal. Entre 85 e 95, ela vai ser considerada com sobrepeso, com excesso de peso. E acima de 95 vai ser, então, a criança com obesidade. Bom, vamos à segunda pergunta feita por um telespectador aqui da nossa TVAL. Eu queria saber se a obesidade é considerada uma doença. E daí? Sim, obesidade é uma doença crônica considerada um problema de saúde pública hoje em dia, no mundo, né? Então ela tem que ser tratada como qual? Ela precisa de um acompanhamento, ela precisa de um tratamento. Quanto mais cedo, melhor. Exatamente. Teria-se um limite, por exemplo, a criança tem 8 anos e você notou que os outros colegas dessa criança com 8 anos aproximadamente, 7, 8, 9, não, parei, o Felipe está muito gordinho. A gente nota uma diferença, ele tem a mesma altura que os outros, mas a largura dele é um pouco diferente. Já é o primeiro sinal? Na verdade, quando isso acontece, o ideal é que você já leve a criança para fazer um acompanhamento, para ver se realmente há necessidade de uma preocupação ou não. Vamos a mais uma pergunta para a nossa Manuela, nutricionista. Se eu não amamentar o meu bebê, ele pode ter obesidade? E aí? A questão da amamentação de novo. Isso. Os estudos demonstram que quando você faz uma amamentação exclusiva até os 6 meses e complementar até os 2 anos, essas crianças têm uma menor chance de desenvolverem obesidades na sua vida futura. Repete essa resposta porque eu achei interessantíssima. As crianças que têm uma amamentação adequada, elas possuem O adequado é até 6 meses no mínimo. Exclusiva até os 6 meses e complementar até os 2 anos. Elas possuem menor chance de desenvolver obesidade na vida adulta. Bom, vamos a mais uma pergunta de um telespectador ou telespectadora para a Manuela Machado aqui. Pais obesos necessariamente vão ter filhos obesos? Achei importantíssima a pergunta. A questão da obesidade dos pais e dos filhos, ela tem sido apontada em diversos estudos também. Tanto por uma questão genética e hereditária, porque a obesidade é uma doença multifatorial e a hereditariedade é um dos fatores que influenciam, mas também
pela questão dos hábitos, porque os pais obesos normalmente vão ter hábitos que vão predispor à obesidade, sejam maus hábitos alimentares, seja a questão do sedentarismo, e eles acabam colocando a criança dentro desses mesmos hábitos, né, repassando esses hábitos para a criança, e ela também acaba desenvolvendo obesidade, a chance é maior. Manuela, é comum uma criança chegar hoje, porque, claro, uma criança no meu tempo é uma realidade, no seu tempo já é outra. E uma criança nos dias de hoje, vamos supor com 10 anos, pai, por que o senhor me pede isso e o senhor não faz isso? Isso é comum as crianças procederem dessa maneira hoje? É tão comum que hoje nós temos visto um movimento ao contrário. Então, as crianças aprendem fora de casa, muitas vezes no ambiente escolar, sobre como fazer uma alimentação saudável, sobre a importância de determinados alimentos, né? O que comer, né? Como contribuir para a saúde, e elas levam esse conhecimento para casa e acabam influenciando e mudando realmente a alimentação de toda a família. E uma outra coisa, eu tenho essa impressão, quando o pai e a mãe são cobrados pelas crianças, a famosa história do olha a velocidade, olha o cinto, e por que comer coisas erradas? Mas dá resultado essa cobrança dos filhos? Dá resultado. É uma questão até de cidadania, eu diria, né? Se todos nós fôssemos cobrar um dos outros, acredito que teria maior resultado. Mas quando a criança cobra do pai, o pai se corresponsabiliza, né? Ele se sente responsável de dar um retorno para essa criança e também acompanhar. Normalmente gera um bom resultado, sim. Do que você não gosta de comer? Eu não gosto de bife de fígado, por exemplo, que é importantíssimo por causa do ferro. Mas uma vez eu aprendi com a minha mãe, que inclusive cozinhava muito bem, aquilo era preparado no dia anterior, no leite, inclusive, tirava aquela pele e tudo, mas eu também só dizia assim, mãe, uma vez por mês está bom. Está suficiente. Eu estava certo ou eu estava errado? Comer apenas uma vez por mês. Não existe o certo ou errado nessa questão. O certo é você ter uma alimentação diversificada e variada. Não é porque você vai colocar ou tirar uma vez por mês o fígado da sua alimentação que ela vai deixar de ser certa ou ela vai passar a ser errada. São muitos os fatores que vão influenciar. A sua ingestão de água, a sua ingestão de fibras, né? Seja frutas, verduras, alimentos integrais, seu consumo de sal ou açúcar, a questão dos alimentos industrializados. E hoje em dia, não só a questão nutricional dos alimentos, mas nós estamos nos preocupando também que essa alimentação seja realmente segura do ponto de vista que ela venha de uma produção que não traga malefício para o meio ambiente, que não traga malefício para a questão de quem está produzindo esse alimento, né? Então tem uma outra preocupação para além da questão nutricional. Alimentos enlatados, se a gente pudesse evitá-los, seria bom? O ideal é que a gente evite. Por quê? Porque justamente para que eles tenham um maior tempo de prateleira, eles têm uma alta concentração de sódio, principalmente. Para conservar, né? Exatamente. E aí nós temos hoje em dia números cada vez mais alarmantes de pessoas com problemas de pressão alta, principalmente, né? Que é o mais comum. Enfim, então o ideal é que realmente se evite os enlatados. Que conselho você dá para uma mãe com a sua idade e que vai ter o primeiro filho agora? O que ela deveria fazer? Como nutricionista, eu quero a tua opinião. Que ela passe a cuidar primeiro da alimentação dela, porque essa alimentação já vai influenciar na formação desse bebê que ela está gerando, e que ela tente utilizar para essa criança os alimentos o mais natural possível. Obesidade infantil. Manuela, quais os riscos, assim, eminentes, a coisa que pode acontecer mesmo na mais tenra idade? Que você pode ter hoje crianças com 5, 6 anos já obesas. Isso é muito comum nos Estados Unidos, né? E, infelizmente, o nosso Brasil, claro que não querendo copiar, mas está se encaminhando para isso também. E eu vi recentemente uma matéria dizendo o seguinte, o mundo tem 6 bilhões de pessoas, 31% já são obesas. Por que nós estamos chegando nesse ponto assim? O que é falta de orientação? É falta de nutricionista? O que é? Não, acredito que não seja só falta de orientação, mas a obesidade ela é multifatorial, são muitos os fatores. E os caminhos que a nossa população tem tomado, enquanto desenvolvimento, tem contribuído para um ambiente que a gente chama assim, de obesogênico, né? Contribui para a obesidade. Então, as nossas atividades cada vez mais sedentárias, escadas rolantes, carros para transporte, né? As pessoas não caminham, não se movimentam mais. Controle remoto. Controle remoto. A questão também da alimentação, cada vez alimentos mais industrializados. E os alimentos industrializados, eles são muito palatáveis. Por quê?
justamente porque tem uma alta concentração de sal, de açúcar, de gordura, né? E instiga você a comer. Os alimentos industrializados são desenvolvidos por engenheiros, né? Em engenharia de alta tecnologia, justamente para fazer com que a gente goste e coma cada vez mais. Então, o ideal é que a gente tenha uma alimentação o mais natural possível. Você falou em engenheiros. E eles comem esses alimentos? Acredito que todos têm comido. Bom, vamos falar de carne agora. Peixe, carne de gado ou carne de frango? Melhor. O ideal é que consiga variar entre esses tipos de carne e que você escolha, às vezes, um pedaço dessa carne que tenha uma menor quantidade de gordura, né? Então, por exemplo, se você comer a asinha da galinha, ela tem grande quantidade de pele e gordura. Acho que ela tem 110% de gordura. E se você comer já um peito, que é mais seco, já não tem tanta gordura. Então é a questão de qual pedaço que você vai escolher e de como que você vai preparar. Porque você pode pegar um peixe que é muito saudável e preparar frito e adicionar nesse peixe muita gordura. Manuela, nós temos muita coisa importada. Esses produtos fazem bem para a gente ou o ideal é a gente poder deixar de lado isso? Principalmente em nível de frutas. Ou fruta importada não tem problema nenhum para nós? Não é que não tenha problema. Mas por que eu coloco a questão de você utilizar a sazonalidade para a questão na escolha das suas frutas? O lado comercial, a primeira coisa. Não somente o lado comercial, porque você vai fomentar o que está sendo produzido aqui, mas elas sempre vão ser mais frescas e vão ser mais sustentáveis, né? Você imagina... E mais saudáveis. Exatamente. Manuela, criança já pode pensar com, vamos supor, 5, 6 anos em cirurgia bariátrica? É possível fazer isso ou tem que se aguardar um tempo? O Ministério da Saúde reduziu a idade para a realização da cirurgia bariátrica para os 16 anos de idade. Antes disso, nem pensar, né? Não, no entanto, a gente tem que pensar que essa cirurgia ela é muito complexa, né, altamente invasiva, há um grande risco de complicações. Então, tem que ser realmente avaliado o caso. Ela tem critérios para avaliar se essa criança vai ter ou não a indicação para a cirurgia. Então, não é simplesmente querer ou definir que vai se fazer, né? Tem que ser acompanhado. Obesidade tem alguma coisa a ver com a quantidade de hormônios, a qualidade de hormônios ou a variação de hormônios no corpo da pessoa? Ela também pode ter. Como eu falei, a obesidade é multifatorial. Dentre os fatores, a questão hormonal pode também influenciar. Mas os estudos indicam que apenas cerca de 5% dos obesos são decorrentes da questão hormonal. O restante, em geral, ou é questão hereditária ou por hábitos mesmo. Manuela, muito obrigado pela aula. Eu que agradeço. Eu entrevistei Manuela Machado, nutricionista. Ela nos falou sobre obesidade infantil. Você tem que fazer a sua parte aí também em casa. Isso é muito importante. O Espaço Cidadão volta na semana que vem com outro tema de interesse estadual. Até lá.